Olha só, agora a gente segue o papo sobre o junho preto, uma prevenção a um dos tipos de câncer de pele mais agressivos. O Dr. Diego, dermatologista, e o Dr. Marcelo, cirurgião oncológico, eles continuam com a gente aqui. Vou começar com o Dr. Diego. Sobre esse câncer específico que a gente está falando, existem pessoas que têm mais risco de tê-lo? Sem dúvida. Então, aqui na nossa região, como o Dr. Marcelo já falou, nós temos a etnia aí da europeia, e a gente sabe que os tipos de pele clara, olho claro e cabelo claro, em especial quem é ruivo e tem aquelas sardinhas no rosto, né, são as pessoas que têm mais risco de ter esse câncer de pele. Porque são pessoas que não têm capacidade de produzir melanina em resposta à radiação ultravioleta, ou seja, não bronzeiam. Né? Se ela não bronzeia, ela rapidamente queima a pele quando a exposição ao sol. E praticamente o único fator de risco que a gente consegue controlar, né, dessa doença é a exposição solar. E da exposição solar, a mais grave fator de risco é a queimadura solar na infância. Aquela que deixa vermelhão, descasca, deixa bolhas. Sim. É um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. Atenção aos pais aí, né? Que às vezes descuidam. Hoje tem mais recursos, as pessoas cuidam mais, mas acaba às vezes passando, né? Exatamente. Então, proteger-se do sol é uma mote das campanhas todas, essa de prevenção do câncer de pele, mas em especial do melanoma no dezembro laranja, né, que, lembrando a campanha, foi falar assim, aproveite o sol, mas não se queime, né, pensando já nesse aspecto do melanoma. Os outros fatores de risco, né, além da pele clara, olho claro e o cabelo claro e as queimaduras na infância, tem a questão genética. Se na sua família você teve uma pessoa que teve esse tumor, a gente pede que os parentes de primeiro grau sejam todos examinados, mesmo que pensem que não tenha nenhuma lesão mais chamativa, porque a gente pode encontrar, é o momento de fazer um diagnóstico precoce, né, de uma doença que às vezes não está se mostrando, mas o especialista é capaz de identificar essas lesões. Então, tirando uma lesão inicial, o tratamento, às vezes não chega no Dr. Marcelo, tem que fazer uma cirurgia ou uma quimioterapia mais complicada. Retirando a lesão em estágios iniciais, eu brinco com os pacientes, cortou, costurou, está curado. Né? A chance de você ter recidiva dessa lesão com uma lesão in situ, ou seja, que não invadiu ainda a derme, ou seja, aprofundou, né, ou teve invasão, é praticamente 98% de cura só com uma pequena cirurgia. Então, quero falar um pouquinho de tratamento, mas tem uma pergunta aqui. Oi, boa tarde, minha mãe tem vitiligo. Pode virar câncer de pele? De Xanxerê, não tem um nome aqui. Vitiligo é uma doença autoimune que destrói as células que chamam melanócitos, que dão cor à pele. O melanócito, quando vira um câncer, ele vira o melanoma. Então, mas o vitiligo é uma doença diferente, é uma doença autoimune da pele que perde a cor, mas não tem nada a ver com câncer de pele, não. Aproveitando essa pergunta dela, outras feridas, outros sinais, isso também não tem risco? Existem manchas na pele, né, que a gente vai tendo por causa da exposição solar, tanto acastanhadas, marronzinhas assim, ou pequenas manchas avermelhadas e ásperas, né, que quando forem examinadas, podem ter o diagnóstico, mas geralmente são lesões benignas. Os cânceres de pele podem evoluir a partir dessas lesões ásperas avermelhadas, que são ceratoses solares, que a gente chama de ceratoses actínicas, mas não são as lesões mais complicadas, mais graves. Elas têm tempo para serem tratadas, demora muito para evoluir para um câncer de pele. Já o melanoma, que são manchas escuras em crescimento já mais rápido, às vezes forma até pequenos nódulos escuros, então alguns meses de crescimento, já podem ser lesões muito graves. Então, quando você tiver uma lesão que já existia e ela começar a crescer sem, né, um aviso prévio, sem mesmo sintomas, ou fazer uma pequena úlcera no lugar de uma mancha preta já existente, ela precisa ser examinada. 60% das lesões que viram melanoma, câncer de pele mais grave, né, são lesões escuras novas também. Então, prestar atenção em lesões escuras que modificam, que se tornam irregulares, ou lesões novas que eu não tinha. Então, não tinha nada na minha perna, de repente começou a crescer lá um pontinho escuro. É interessante que seja avaliado. Ao seu próprio corpo, né? O SUS faz o diagnóstico de forma eficiente? Atualmente, as pessoas chegam pelo posto de saúde e de lá, se estiver uma mancha escura, pode ser feita ou uma fotografia por telemedicina, fazer uma triagem para ver se essa lesão realmente é perigosa. Então, se tira a foto dessa lesão e o médico dermatologista, na outra ponta lá, em Florianópolis no caso, já diz, olha, essa é uma lesão mais grave, precisa ser imediatamente vista por um médico de dermatologia em loco. E daí adianta-se a consulta e daí se dá o encaminhamento pelo sistema através
do médico dermatologista, caso sou eu, daí e mais alguns colegas aí que, mas isso é bom, né, que recebem esses pacientes Quer dizer que funciona. do posto. Funciona muito bem. Então, falando em SUS, os tratamentos, doutor Marcelo, como é que são os tratamentos? A gente tem todo esse tratamento que o senhor já citou um pouquinho aqui na nossa região? Sim, desde 16 anos, né, que se montou a estrutura do CACON, na época que chamava CACON, o Centro de Referência em Tratamento Oncológico aqui na região, já se possui essa estrutura em que o paciente é referenciado, né, pela Secretaria da Saúde, já com encaminhamento do diagnóstico, com essa primeira biópsia, né, em que já vem as características da neoplasia. A partir disso se faz a proposição do tratamento local, no caso da ampliação de margem, e às vezes precisa fazer enxerto de pele, retalho, dependendo do tamanho da lesão, mais a pesquisa do linfonodo, né, pesquisa do linfonodo sentinela, ou a linfadenectomia, quando já o linfonodo é comprometido, né. E além disso o tratamento sistêmico, que até pouco tempo atrás existia quimioterapia, mas é uma quimioterapia ineficiente e que hoje tem tratamento utilizando anticorpo monoclonal, por exemplo, ou imunoterapia, né, com tratamento com imunoterapia, que ainda são caros, muitos deles ainda não são disponíveis no SUS, mas que aos poucos vem conquistando espaço, né, e muitos desses pacientes que possuem, por exemplo, determinadas mutações do tumor conseguem o tratamento. Tá, e tem problema para conseguir? Precisa de aquelas questões judiciais e tal? Ou está mais tranquilo aqui pelo SUS? No início era um pouco mais complicado, né? Até porque os órgãos né, que liberam esse tratamento tinha um pouco de resistência, até porque precisava de mais estudos, né? Agora, com os últimos estudos mostrando a eficácia desses tratamentos, está ficando mais fácil, mas ainda dependendo do tipo, porque na verdade o tratamento está cada vez mais individualizado, né? Não é um tratamento que se faz para todo mundo. Então, em algumas ocasiões, de fato, é um pouco mais difícil. Ok, eu vou pedir mais uma licencinha, a gente está quase acabando o tempo, tem mais perguntas, eu só vou dar um recadinho. Quem quer ir no circo hoje? Você já sabe que para ganhar ingressos tem que prestar atenção e responder uma pergunta. Olha só a pergunta. Até que dia o Circo Tiani fica em Chapecó? A primeira pessoa que ligar para esse telefone que já está na tela com a resposta certa vai ganhar 2 ingressos para o espetáculo de hoje à noite. Então, repetindo, a primeira pessoa que ligar no 3319-2500 e responder até que dia o Circo Tiani fica em Chapecó ganha um par de ingressos para hoje à noite. Liga para cá. Então, a gente tem uma pergunta aqui, eu acho que é para o doutor Marcelo, de repente. Boa tarde, eu já tive carcinoma, faço acompanhamento, pode se agravar? Não, se era um carcinoma epidermoide e foi feita a excisão cirúrgica com margens livres, né, ou seja, nas margens não havia presença da neoplasia, se considera esse paciente curado, né? E o carcinoma ele não tem relação com o melanoma, a única relação seria o fator de risco que o Dr. Diego falou. Então, geralmente são pessoas que têm a pele clara, né, com aquelas características que a gente enquadra em fototipo 1 e 2, e que teria propensão a fazer todos os tipos de câncer de pele, o carcinoma basocelular, o epidermoide e o melanoma. Então, seria mais por risco, mas não que teria relação entre uma neoplasia e outra. Doutor Diego, vamos relembrar os cuidados, então. Além do filtro solar, que é importante sempre para várias outras doenças, né? Também, o senhor falou no começo da entrevista que tem algumas partes do corpo que aparecem mais essas pintas. Vamos relembrar? Isso. Então, com relação à parte de fotoproteção, a gente amplia um pouco assim, além da loção fotoprotetora, né? Atualmente a gente sabe que fotoproteção é tomar algumas condutas, sempre, por exemplo, procurar a sombra. Então, estou caminhando na rua por um lado e tem sombra do outro, procurar ir pela sombra, né? Estou fazendo uma atividade externa que eu possa fazer essa atividade na sombra, levar essa atividade até a sombra, então leva até a sombra, né? Da mesma maneira, a gente vai usar também roupas para se proteger, né? Não precisa botar filtro solar, por exemplo, embaixo de roupas que a gente está usando no inverno, somente nas áreas onde estão expostas ao sol. E hoje a gente tem tecnologias muito interessantes, assim como tem o fator de proteção solar, FPS, para as loções, existem uma técnica para medir o fator de proteção da roupa, então é chamada FPU, e você pode comprar roupas com proteção solar, né? Então tu compra camisetas, compra boné, chapéu, até sombrinha até com proteção solar atualmente. Então tem muitas maneiras da gente se proteger do sol que vai além do protetor solar, né? As áreas que a gente mais frequentemente vê, né, por estatística, as lesões seriam nas costas para os homens e nas pernas para as mulheres. Seria esse tipo de lesão, mas pode aparecer em qualquer lugar do corpo. Aquelas das mãos não são das principais, assim, para ter risco? Geralmente aqui no dorso das mãos a gente tem a mais que a gente chama de melanose solar. É só um dano leve ao melanócito, a célula que causa o melanoma, é um dano leve que faz com que ele produza mais pigmento que o normal.
é um dano mais cumulativo, crônico, então vai acumulando só ao longo dos anos na pele. Depois de 20, 30 anos começa a aparecer essas manchas. Digo, 20, 30 anos de exposição solar, né? Então lá para os 40 que começam a aparecer mais. Já o melanoma é exposição intensa e intermitente. A pessoa que sai daqui de Chapecó vai lá para Florianópolis na praia e leva um queimão lá, leva aquela queimadura que escama, faz bolhas. Esse é o fator de risco principal do melanoma. Aproveitando já rapidamente a sua presença para a gente encerrar, as pessoas esquecem às vezes da orelha, né? Ou os Exatamente. homens, ou as mulheres que já têm umas entradinhas aqui a mais também tem que cuidar bastante, né? Exatamente, né? Então a calva, né, a área que não tem mais couro cabeludo, né, deve ser protegida também. Então chapéu, boné, então, e o chapéu, a vantagem da aba é proteger também as orelhas para os homens. A mulher está mais protegida naturalmente por causa dos cabelos. Mas tem que né? cuidar também. Sem dúvida. Doutores, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui. Quando tiverem sugestões, assim como nossos telespectadores, manda pra gente também. Então, tá. Gente, obrigada pela participação de vocês de casa aí também. O Ver Mais volta amanhã. Uma excelente tarde para você. Beijo, até lá.